Oi, gente! Como estamos? Tudo bem? Vamos continuar agora, né? Agora a aula 10. Opa! Chegamos, acho, na metade, mais ou menos, na metade do curso, né? Na metade dos vídeos, não metade do curso. Então agora vamos continuar a fase M, mapa de processo. Então lembrar que vocês aprenderam a fazer o quê? O CIPOC, que era um mapa de processo macro, bem macro, né? Fornecedores, o que entra, o processo, mais ou menos como era o processo, o que sai e para quem sai, para a gente ter uma visão. Lá no Define, para a gente ter uma visão de como é o processo que você, quando chegaria na fase M, você ia adentrar agora. Então agora você vai aprender uma ferramenta, uma técnica para adentrar no processo, fazer um mapeamento do processo, mapear ele direitinho, como um belt, né? Então, o mapa do processo é uma representação gráfica, uma ilustração com atividade dentro do processo. Que é que ele vai? Qual é o objetivo dele? O objetivo do mapa, ó, identificar as atividades que agregam ou não valor ao negócio. Claro, quando você começa a mapear o processo, você vai ver o que é que agrega valor ou não agrega valor. Identificar e relacionar os inputs, X, entradas, que é os parâmetros, o que é que entra, e os outputs, o que sai nas entregas do processo. Eu vou verificar tudo que entra em cada etapa e tudo que sai. Assim, a visão vai ser fantástica. Documentar o conhecimento existente sobre um processo. Você vai botar no papel como o processo funciona. Vai virar um documento e todos podem ver como o processo funciona. Balizar o entendimento do processo como realmente ele é e não como cada um pensa como é. Se cada um ficar com a bunda na cadeira e pensando como o processo é, cada um vai ter uma visão. Então todos esses, cada um vão lá dentro do processo mapear. Quando mapear o processo e ter um painel, você ter um mapa na sua sala, onde que seja, todo mundo vai entender que aquele processo funciona daquela maneira. Identificar gargalos, desperdícios e processos redundantes. Está lembrado dos processos redundantes? Aquele processo que não agrega valor, que é facilmente retirado, é desperdício mesmo. Aí você vai verificar o que? Oportunidade de melhoria. É o futuro, é o que você realmente quer com o Belt. Examinar detalhadamente as etapas que têm impacto significativo no resultado para o cliente. Cada etapa, o que é que tem resultado significativo para o cliente? Eu consigo verificar lá, passo a passo, tá? Então, os benefícios do mapa, gente. Qual é o benefício que ele me traz? Os fluxogramas ajudam a tornar visível o trabalho necessário à produção do bem e do serviço. Fazendo um fluxo, você vai visivelmente enxergar passo a passo do processo. Fica mais fácil, né? O trabalho para gerar um produto ou gerar um serviço. Gera uma visibilidade do processo e melhora a comunicação e o entendimento. Acabamos de falar antes. Né? Proporciona uma referência comum para as pessoas envolvidas com o processo. Quer dizer, todo mundo vai falar a mesma linguagem, a referência vai ser comum. Ninguém vai estar inventando a roda ou inventando o processo, ou dizendo que ele é assim ou que ele é assado. Já tem um desenho do processo e ele está funcionando lá porque foram fazer o Gemba, né? Tiraram a bunda da cadeira e foram lá para enxergar o processo. Entendeu? Permite identificar fontes de melhoria para aumentar a satisfação do cliente, fornecedores. Fontes como reduzir o tempo de ciclo, diminuir não conformidades, reduzir custos, reduzir etapas que não agregam valor, aumentar a produtividade. Tudo isso você vai conseguir enxergar quando você mapear o processo. Lá no CIPOC você não consegue enxergar muito, não. Pode ser que você consiga ter uma visão, mas não tão clara como no mapa de processo você não tem no CIPOC. E aqui que você vai adentrar. O CIPOC mais os fluxogramas, sim, você consegue mapear o processo. Ter todo o escopo. Porque o fluxograma você não consegue ver os X e os Y. Só consegue ver as tarefas mais ou menos. O CIPOC é mais macro. Mas no mapa, a gente vai ver tudo, gente. Né? Então tem 3 etapas de construção no mapa de processo ideal. Você senta na sua cadeira e descreve como ele é. Senta aí na cadeira e faz, descrever como pensando que o processo é. Aí você descreve assim. Ou você vai lá no Gemba. Vai no Gemba e realmente você vê como o processo é o bicho. Go to Gemba, vai no Gemba lá ver. Aí você vai ver que o processo é complicadíssimo. Aí sim você começa a pensar e faz, vou descrever como é que a gente deseja o processo. Eu desejo ele assim. E agora eu vou aplicar ele no meu processo. Tentar transformar isso tudo que eu vi nisso. Um bom processo, tá? Esse é
o trabalho dos belts. Então, principais símbolos para a elaboração de um mapa de processo, o fluxograma, né? Indica início ou fim de processo, indica cada atividade. Quando vocês forem adentrar mais em fluxograma e quiserem fazer fluxograma, né? Tipo isso aqui, que a gente não vai fazer agora, só vai lembrar, né? Só vai lembrar um pouco do fluxograma, mas quando vocês forem adentrar em fluxograma realmente, aqui tem alguns principais detalhes de símbolos, né? Aqui vai indicar o fim do processo, início ou fim. Aqui indica atividade, aqui indica um ponto de tomada de decisão. Gente, aqui eu estou mostrando um pouco do que é o fluxograma. Se você quiser, você pode entrar em algum lugar, em algum curso de fluxograma específico. E como desenhar um fluxograma? Tem muitos aplicativos e software que faz isso de graça. Indicação de direção de fluxo, né? Aqui indica a direção do fluxo, existe essa setinha. Aqui uma decisão. Fiz a tarefa, cheguei aqui, tá ok ou não ok? Não ok, volta, tá ok, segue. Indica os documentos utilizados no processo, indica a espera, indica que o fluxograma continua. Então, a partir daqui ele continua em outro processo, porque você iniciou um processo num canto e acabou no outro. E dali segue outro processo, tá? Então, antes de você fazer um mapa de processo, né, a primeira coisa que a gente tem que fazer é as fronteiras do processo. Onde começa e onde termina. Primeira coisa, definir qual é o processo que eu vou analisar. É daqui para aqui. Então, você, do início para trás, você esquece. E do fim que você determinou para frente, você esquece. Porque o teu processo pode acabar num ponto que você vai entregar esse documento para outro setor. E o outro setor continua o processo, mas você não vai ver todo o processo do mundo. Você quer ver só aquele processo, tá? Então você tem que definir essas fronteiras. Isso é importante, porque se você começar a fazer um processo muito grande, você vai acabar se perdendo no meio. Então, procura saber qual é o processo que está lhe dando problema. É esse, então eu vou estudar esse processo. Atividade e tarefa. Saber quais são as tarefas de cada processo, cada etapa. Entender. Resultado de cada saída. Vamos ver isso aqui quando tiver um mapão, fica mais fácil de enxergar. Mas vocês vão ver o resultado das etapas intermediárias e final do processo. Porque cada etapa tem uma saída. Cada tarefa sai alguma coisa. O processo tem 5 tarefas, por exemplo. Um processo tem 5 tarefas. Cada tarefa sai algo. E esse algo você tem que identificar. Então, a gente vai chamar de produto, serviço, PP, quando for o resultado de etapa, e quando for final, chamar de produto final, P maiúsculo. Parâmetro de produto final também, qual é o final do produto? Toda vez que sai um produto no final, sai resultados, né? Então sai um Y maiúsculo, vou chamar de Y maiúsculo. Isso é tudo aqui referência, gente. A gente vai aprender mais fácil quando fizer o mapa, tá? Mas vamos entender um pouquinho. Parâmetro que vai sair, final, Y maiúsculo. Em processo também vai sair parâmetros, que a gente vai chamar de Y minúsculo. E parâmetro do processo, que é o X. Vamos aprender como é que entra todos os X. Uma variável do processo, considerando um input, entrada da etapa do processo, que pode afetar o resultado intermediário, Y ou final, Y maior. Claro, como eu tenho um processo, por exemplo, fritar ovo. Eu vou fazer o setup de fritar um ovo, que é pegar os equipamentos, fritar o ovo e servir o ovo. Na hora que eu frito os ovos, que eu separo, faço um setup para poder executar a tarefa de fritar os ovos, a primeira setup. Eu tenho que separar a frigideira, separar a manteiga, separar o ovo. Se eu não separar o ovo aqui, para outra atividade que é fritar o ovo, eu vou ter que buscar o ovo, porque eu não separei nessa atividade. Então, a buscar o ovo era uma atividade anterior. Então era um X, que era o ovo, estava entrando, um X, que afeta o processo. E como afeta, né? Se você refritar um ovo, qual é a saída, né? Ovo frito? Aí um X, que era principal, ele não entrou. A frigideira também, se você não usar a frigideira, vai fritar onde? Então a gente tem que enxergar esse X, todos esses X. Vamos ver aqui o mapa, vamos fazer um café. Vou deixar o ovo para trás, deixar de fritar o ovo, vou fazer um café, tá? Então, imagine que a gente tem um processo de fazer um café que é a seguinte maneira. Setup da cafeteira, depois tem uma tarefa fazer o café, depois tem uma tarefa preparar para servir, aí aqui tem uma inspeção, se ok, servir café ao consumidor. Se não ok, volta lá para fazer o setup da cafeteira, ou fazer o café de novo, ou preparar para seguir, depende do problema que a pessoa descobriu aqui. Tá? Então esse é o processo.
Então, dentro desse processo, logo aqui no começo, quem chama o X? Quem é que entra aqui no setup da cafeteira? Vamos ver. Opa! Pó de café, filtro de café, água, cafeteira, operador, instrução. Ah, pode entrar mais coisa? Pode, gente. Se você imaginar aí, pode entrar até o meio ambiente, que é ar-condicionado, as cadeiras, né? Então, os X aqui que você vai colocar aqui são os X mais importantes do teu processo, o que realmente afeta o processo. E isso, gente, não é você só que coloca. Isso é um grupo, né? O trabalho é feito por uma equipe. Então, a equipe que conhece o processo vai definir quem são os X de cada etapa. Então, aqui vai entrar pó de café, filtro de café, água, a cafeteira, o operador e a instrução, para poder deixar o setup feito. Mas o que é que sai do setup? Tá lembrado daquela saída de processo? Vai sair um PP, um processo, um produto do processo. A cafeteira preparada. Pronto, o que sai daqui, gente, é a cafeteira preparada. Opa, tá vendo? Lógico que tá. Eu preparei a cafeteira, então saiu uma cafeteira preparada. E qual o efeito aqui? É o produto que saiu, tá? Agora, qual é o efeito como Y que sai? Y menor. Cafeteira, ok. Tá entendendo a diferença? O produto é cafeteira, mas o Y, que é o efeito, o resultado, tem que ser a cafeteira, ok. Esse é o resultado que isso aqui espera como voz. A voz desse cliente é que a cafeteira tenha sido feita ok nessa tarefa de setup. Porque se a cafeteira não tiver ok, esse cliente aqui vai reclamar que a cafeteira não está ok. Tu vai ter que voltar ao retrabalho, voltar ao reprocesso. Então, para isso não acontecer, a saída aqui tem que ser uma cafeteira ok. Aí ela vai entrar a cafeteira ok aqui como uma tarefa. E fazer o café, o que é que entra? Ó, temperatura, opa, porque eu vou aquecer. Tempo, o tempo que vai ficar aquecendo, o tempo que for no café. Energia, se for uma cafeteira elétrica, se for de fogão, vai entrar gás, vai entrar bujão, vai entrar fogão. Então aí depende da minha... Vamos pensar que aqui é uma cafeteira elétrica. Mas estão entendendo que mais X diferentes podem entrar dependendo do seu processo. Se o seu processo de café for um café feito no fogão, então aqui vai entrar fogão, né? Vai entrar gás, também vai entrar. Operador, aí entrou alguém, falou condições climáticas. Pronto. Aqui é chuva, sol, condições climáticas. Alguém disse que as condições climáticas eram um importante X. E se alguém falou isso, ninguém pode questionar. Porque esse X teria que ser verificado depois, não agora. Então o que é que sai daqui? Fazer o café. Café preparado. Sai o café pronto. Aqui sai o café pronto. Prontinho, o café está lá. Pronto. E qual é o Y que sai do café preparado? Aí sai temperatura, sai cor, sai odor, sai sabor. Né? O café pronto? O café tem um sabor, o café tem um odor específico dele. A coloração não pode ser chafé, tem que ser café. Pode ser um café mais forte, um café mais fraco, mas tem que ser o café que está sendo feito. Temperatura, uma temperatura boa para poder servir. Tá vendo? Isso são saídas, porque são resultados que afetam preparar para servir. Pode ser que nem afete aqui. Esses Y aqui pode ser que não afetem aqui para servir, mas afetem lá na frente quando o consumidor for tomar o café. Então aqui é principal. O que sai daqui é o principal efeito que vai chegar lá no servidor do café, no consumidor, que ele possa vir a reclamar. Aqui ele vai servir. Então preparar para servir, o que vai entrar? Bandeja, xícara, pires, colher, guardanapo, adoçante, açúcar, habilidade do operador. O humor do operador é o humor. Se o operador está bem-humorado ou não está bem-humorado. Se o time de futebol dele perdeu o dia antes, se ele não assistiu a novela. Se o filho ficou em casa com fome. Se a esposa ficou em casa doente. Então, como é que está o humor do operador? A gente não sabe. A gente não sabe. Mas aí, esse humor do operador pode atrapalhar para preparar para servir. E preparar para servir, o que sai? Café preparado para servir. Aí está aquele bandejão bonito com o café, a xícara, os açúcar, adoçantes, guardanapo, né? Tudo lá certinho. E o cara vai. Aí tem uma expressão, né? Tem uma expressão aqui e depois o que é que sai do preparar café? Café preparado para servir. Qual é o Y? Organização e apresentação. Porque tudo isso aqui já está aqui dentro, tá? Não sai daqui. Isso aqui vai andando com ele. Então daqui realmente tem que sair a organização e a apresentação. Bem apresentado a bandeja, bem organizadazinha, né? Quem paga R$15 num café, né? Tem que receber tudo bonitinho. Então vai para o final. No final, o que é que entra para servir o café ao consumidor? Bandeja, xícara, pires, colher, guardanapo, adoçante, açúcar, atendente, tudo, né?
E o que é que sai para servir? O que é que sai? Café servido ao consumidor. Isso é o produto final. Você entregou ao consumidor final, café servido ao consumidor. E o que é que saiu para o consumidor aqui? Sai isso tudo. A apresentação que saiu daqui, a organização que saiu daqui, tempo de atendimento, né? Temperatura, odor, sabor, cor, forma de servir, que o atendente está lá. Qual é a forma que ele vai jogar a sua bandeja lá no cara? Vai chegar com a bandeja, o seu café, qualquer coisa você pode pedir, né? Fazer uma formalidade, né? O tempo de atendimento, o café não pode demorar muito. Então, tudo isso aqui são saídas que quando você vai numa cafeteria chique, você compra não só o café para tomar, você quer um sabor, quer um odor, quer a temperatura, quer que venha rápido, quer que tenha uma boa apresentação, quer que a atendente tenha uma boa forma de servir o café a você, né? Isso aqui é o mapa de processo, ó. Acabou ainda não. A partir que você mexe todos os xizinhos aqui, gente, tem um detalhe que a gente tem que ver. Que detalhe é esse? A gente tem que saber agora o que é que eu posso controlar e o que é que eu não posso controlar. Então, o que eu posso controlar, eu vou chamar de C, controlável. O que eu não posso controlar, eu vou chamar de um ruído. Pois é um ruído, não tenho um controle sobre isso. Eu sei que isso pode até afetar o processo, mas eu não tenho um controle sobre isso. Então, se eu não tenho um controle, eu não controlo. Então, eu vou conviver com isso. E o controlável não, se eu controlo, eu controlo. Vamos ver aqui, ó. Pó de café eu controlo? Sim, eu controlo o pó de café. Qual é o pó de café que você via? A qualidade do pó que você via, a quantidade do pó que você controla. Filtro de café também eu controlo. A água eu controlo. Que tipo de água, qual é a quantidade de água. Cafeteira também, qual é o tipo da cafeteira. Operador. Qual operador fazer o serviço, eu controlo. Se vai ser João, se vai ser Maria, se vai ser José, eu controlo. Instrução, também, eu tenho uma instrução que eu controlo. A instrução é essa, eu posso controlar. Então aqui, gente, eu controlo. Aqui, temperatura, eu controlo. Tempo, eu controlo. Energia. Opa, energia vem da rua. É difícil eu controlar. Se faltar, faltou. O meu processo está ligado direto com a CELP. CELP, que eu digo aqui em Pernambuco, né? Se for aí em São Paulo, quem estiver no Rio, Minas Gerais, entenda aí o seu distribuidor de energia. Então, eu não controlo. Operador, né? Controlo. Condições climáticas, chuva, sol, vento, não controlo. Gente, aqui no operador, se eu pensar em controlar o humor dele, eu não controlo. É difícil. Vai aparecer aqui, ó, o humor do operador. É incontrolável. Como é que eu vou controlar o humor do operador? Tem empresa até que bota lá um cartaz, né, grande, bota lá como eu estou hoje. E é difícil alguém colocar lá que está mal-humorado, né? Se estou mal-humorado. Mas a vida acontece. Mas, gente, estão entendendo aqui? O que eu controlo, temperatura eu controlo, energia eu não controlo. Aqui, bandeja eu controlo que tipo de bandeja, xícara, colher, guardanapo, adoçante, açúcar. Habilidade do operador eu controlo? Controlo. Eu sei qual é o operador mais habilidoso ou não. Eu posso colocar tal operador ou tal operador, que é uma habilidade que ele tem. Eu sei que ele tem ou não tem aquela habilidade. Então, se ele tiver, eu coloco. Se ele não tiver, eu tiro. Então, eu controlo quem eu posso colocar. Agora, o humor dele, jamais. O humor do operador eu não consigo controlar. Eu posso monitorar, descobrir no momento, mas eu vou descobrir no momento. Eu não controlei, eu não tenho um controle sobre isso. Eu descubro e posso retirá-lo da posição. Mas ele já pode ter afetado algum problema, né? Aqui também tem mais, ó, controle de xícara, controle. Então, o que não for... Então, gente, o xizinho que esse cidadão aqui falou, condições climáticas, se alguém do grupo falou condições climáticas, você não vai poder controlar. Então, automaticamente, quando você passar à sua frente, isso você vai tirar como um X, isso vai morrer como um X, isso vai morrer como um X, né? E o ruído que aparecer aí você vai cortar depois. Você não vai trabalhar nele. Simplesmente você refaz seu mapa e corta aquelas coisas. E só vai ficar os X que são de controle. E aí, gente, agora você tem uma visão completa de tudo que entra, tudo que sai por etapa, tudo que entra por cada etapa, tudo que sai por cada... É totalmente diferente. Aqui você tem um domínio do seu processo. Agora, você só tem esse domínio se você for lá no Gemba, juntar a equipe lá no Gemba, juntar com quem trabalha no processo, tá? Equipe multifuncional. Isso. Entendeu, gente? Vocês vão criar um mapa de processo para uma central de atendimento SAC. Considere 3 etapas do processo. Pode considerar 3 etapas, né? Uma etapa, depois segue para outra etapa,
depois segue para outra etapa, tá, gente? 3 tarefas. Aqui, por exemplo, pode ser atender ao telefone. Aqui pode ser registrar a informação. E aqui pode ser enviar a informação para o setor que vai resolver. Pronto, você começou o seu processo aqui, iniciou aqui, ó. Aqui é a tarefa. E aqui você terminou o seu processo, tá ligado? Início e fim do processo e a tarefa. Então aqui você vai encontrar todos os xizinhos que entra nesse processo. Depois você vai descobrir aqui o PP, tá lembrado? Depois os Y que vai sair aqui. E você vai fazendo passo a passo. O que é que entra para atendimento? Pô, telefone, atendimento. Opa, tô fazendo alguma coisa já, né? Dando uma dica. Vai fazendo. Depois vocês vão lá no exercício resolvido, que vai ter um mapa desse feito. Tá? Vai ter um mapa feito por uma equipe minha que fez em um saque. Ninguém tá errado não, gente. O seu saque aí pode ser diferente do meu, tá? Então, vocês vão ver, faz de vocês. Depois vocês vão lá e ver o que tá feito. Opa, tá aí, bota parecido, eu botei, mas tem um entendimento. Primeiro faça. O exemplo que vai ter, vocês vão ter o exemplo do cafezinho. Façam aí. Até considerar até o ruído, né? Deixa lá e risca, né? Depois você verifica que eu deixei de ruído. Eu vou deixar o ruído lá e vou riscar, tá? Só para dar uma noção de que foi de ruído que eu tirei. Então, façam e corrijam depois que o exercício está pronto lá. Qualquer dúvida, gente, manda lá no Telegram. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, quiser fazer algum questionamento, mas tá com vergonha, eu não vou perguntar na turma não, porque a turma pode dizer que aquele cara é meio... Não, então manda no privado. Manda no privado, tá ligado? Manda lá no privado a dúvida, eu respondo do mesmo jeito, né? Não fica só preso no Telegram no grupo não. Se tiver alguma vergonhazinha de mandar, manda no privado, não se preocupa não. Não se preocupa, até no WhatsApp também. Manda no WhatsApp, manda no privado, manda no e-mail, né? E o grupo continua lá discutindo o que precisa discutir, tá? Vamos seguir em frente. Então, gente, coleta de dados. Isso é também super importante quando você vai começar a fazer uma atividade, né? Então, coletar os dados é coletar os X, né? O planejamento, deixa eu pegar o laser. O planejamento da quantidade é a forma de encontrarmos informações quantitativas sobre o X. Qual é a informação sobre o X e sobre os Y do processo? Para termos os dados representativos, podemos seguir os passos. Quais são os passos que eu vou para representar bem os dados que eu preciso? Elaborar as metas operacionais, os indicadores. Quando você monta os indicadores lá no ProChart, né, lá no Define, quando você monta os indicadores, aí você vem aqui na medição atrás desses indicadores. Então você procura o seu X e seus Y. Avaliar sistema de medição. O Green Belt aprende a avaliar o sistema de medição. O Yellow Belt sabe que existe avaliação, a gente vai ver um pouco mais na frente. Mas se ele precisar, ele tem que procurar um Green Belt para poder fazer uma análise de sistema de medição. Mas ele tem que avaliar a medição. Elaborar o plano de quantidades. Não, o Yellow Belt consegue elaborar o plano de quantidades. Executar a coleta. O Yellow Belt possa ser, dependendo dos dados que ele vai coletar, ele possa coletar todos os dados ou não precisar de ajuda de Green Belt. Mas eu tenho que executar a coleta. E analisar os dados graficamente. Claro, vocês vão aprender uma quantidade de níveis de gráfico. O Green Belt aprende muito mais gráfico. O poder de analisar as coisas é muito maior. Mas o Yellow Belt já consegue fazer algum tipo de análise. Então, como você vai coletar os dados? Você cria um mapa, uma planilha, que tenha isso aqui, ó, um indicador. Que indicador você quer? É sucata, percentual de sucata, é assiduidade, é produtividade, é faturamento, é vendas. Qual é a meta? Que você criou a meta, um número, um valor. Qual é a fonte de dados? Aonde você vai procurar os dados? Tamanho da amostra, que tamanho de amostra você vai pegar? Quem é o responsável que vai fazer essa coleta? Quando vai fazer a coleta? Onde vai fazer a coleta e como será a coleta. Ó, gente, aqui tem algumas perguntinhas que você pode fazer para cada passo desse. O que? Alguns questionamentos. O que? Dados coletados, quais dados coletados? Tipo de medida, X ou Y? É discreto ou é contínuo? Eu vou contar, vou medir. Tamanho correto da amostra. O que é que eu vou fazer? Então a pergunta é, fazer o que com os dados coletados? Né, gente? Muita gente às vezes coleta um bocado de dados e faz o que eu vou fazer com isso? Né? Tem muita gente nas empresas, na gaveta, guardando um monte de relatório, que são dados anotados. Ninguém vem buscar. Ninguém está aí. E o cara às vezes para de fazer
Aí daqui a um ano já alguém, cadê aqueles dados? Ó, parei porque estava aqui mais de 10 meses já, enchendo a gaveta, ninguém pegava esses dados para nada, então eu parei de fazer. Então, fazer o que com os dados coletados? Se você vai coletar dados, tem que saber o que você vai fazer. Identificar tendências no processo. Quando coletar dados, você vai coletar os dados para quê? Para identificar como o processo está tendencioso ou não. Identificar desperdício, performance atual do processo, variação do processo, tudo isso é o que você quer fazer. Quem é o responsável pela coleta? Pessoas que deverão participar do processo. Os responsáveis estão treinados. Opa, quem? As pessoas que estão lá conhecem o processo, estão treinadas pelo processo, conseguem trabalhar bem o processo e o projeto. Quando? Aí você vai ver se é turno, dias, horários, periodicidade da coleta. De quanto em quanto tempo? É todo dia? É a cada hora? É a cada minuto? É a cada semana eu coletar um dado? Eu vou coletar os dados todo dia, a cada 2 horas em todos os turnos. Você define. Frequência da análise dos dados, período de coleta, praticamente está na periodicidade aqui, né? Está duplicado aqui, falando de desperdício de palavras. Periodicidade de coleta, período de coleta. Onde? Onde será coletadas as informações? É na fábrica tal, é na linha 4, é na linha 5, é na loja tal, é na filial tal, é nos caminhões na rua, é lá no meio da rua, é na floresta. Onde é que é o processo? O local. Local, sistema, rede de dados, às vezes é no sistema. Coletar os dados dentro do sistema. Várias vezes eu mandei coletar dados dentro do próprio sistema que a gente tinha, que é o SAP. Né? Então, nas empresas, vai lá no SAP, entra no sistema e coleta 3 meses de dados referentes à peça tal. Colete todos os dados dimensionais. Coletava todos os dados dimensionais, a gente tratava os dados para saber qual era a situação dela. Mas era no sistema. Era lá dentro do meu sisteminha. Existia. Ou não, você pode, por exemplo, quem trabalha com tráfego, né? Não é tráfego, é tráfego. Tráfego de carros. Você já viu alguém no meio da rua lá contando quantos carros passam naquele momento lá? Às vezes tem uma pranchetinha só contando lá. Algum tipo de carro, contando, para poder ver os fluxos de carros que passam naquele trabalho, naquelas pistas, para poder fazer trabalho de engenharia de tráfego. Essa pessoa tem um mapa de coleta de dados e está coletando esse tipo de dados. E esse tipo de dados vai servir para a melhoria do processo. E eu posso ter green belts, black belts e master black belts lá fazendo engenharia de tráfego. Tá? Em todo canto tem problema, gente. Em todo canto tem problema. Interno ou externo, também onde vai ser. Como? Método para coletar os dados. Como eu vou coletar? Eu vou ver e anotar. Eu vou medir. Tá? Eu vou só contar. Como é que eu vou contar? Eu vou usar um instrumento a laser. Como é? Qual é o método que eu vou coletar esses dados? Né? Você vai definir. Formulário de verificação. É esse formulário aqui. Instrumento necessário. Quais são os instrumentos que eu vou coletar esses dados? MSA do sistema de medição está aprovado. Esse MSA, gente, é o que o Greenbelt aprende a fazer. Ele aprende a avaliar se o sistema de medição está aprovado. Porque, como eu falei, não adianta o sistema de medição não estar aprovado. Porque se ele não estiver aprovado, tudo que você medir vai ser jogado por água abaixo. Não é isso? Tudo que você anotar vai ser jogado por água abaixo. Porque vai estar mentindo, vai mostrar um caminho que não é a verdade. Porque tem um erro no sistema de medição. Olha que loucura. Aí você mediu tudo, anotou tudo, mas está tudo errado. E você não sabe porque está certo. Aí você começa a trabalhar, fazer seus planos de charts, fazer tudo, mapear o processo, melhorar. No final não melhorou nada. Aí por que não melhorou? Aí você vai verificar os teus dados estão com problema. Porque o teu instrumento estava descalibrado. E você não conseguiu detectar isso porque você não fez o MSA. Olha, muito cuidado. Então, gente, aqui, quando vocês forem coletar dados, usem um tipo isso aqui, tá? Seguindo em frente, vamos supor que você pegou alguns dados, né, e criou um gráfico desse aqui, ó. Gerou um gráfico, né? Produção por linha. Ó, linha 1, linha 2, linha 3. Linha 1, linha 3. Não, linha 3 é essa aqui, né? Linha 1, linha 2. Então, gente, o que é que acontece aqui nas linhas? O que é que você está vendo? Vamos ver a linha 3. A linha 3 está com a produção bem mais alta. Quantidade de produção peças aqui, ó. Peças, quantidade de produção peças. E aqui é os dias, ó. A linha 3 está lá em cima, fazendo cerca de 15 mil peças, mais ou menos, ó. 15.250, entre 15.200 e 15.250. Depois, quando chegou no dia 31, ele caiu. No 33º dia, aí começou a fazer quase que igual aos outros. Aconteceu isso, você está vendo? Fato é que aconteceu isso, não sabe por quê.
quer descobrir, vai fazer o Gemba. Mas você está vendo que a linha caiu de produção. As outras linhas, a linha 2, por exemplo, ela vinha, ó, a variação é muito alta, né? É uma variação muito alta. Tem uma média até razoável dentro dos 15.050 mais ou menos, porém a variação é muito alta, está saindo de 15.000 a 15.100. Dependendo da peça, você pode estar perdendo peça aqui, né? Já essa outra linha está com a variação bem menor, né? Essa outra linha está com a variação bem menor. Então você nota que tem uma variabilidade maior nesta linha, bem maior. Então variabilidade maior é ruim para planejar a produção, é ruim para o PCP planejar, né? É ruim para a entrega, que pode ser que ele caiu aqui, que não foi entrega, ele falte. Aqui gera estoque mais alto, ó. Aqui gerou estoque, movimentação, aqui já gerou falta de produto. Então é melhor você tender a diminuir a variabilidade. Então, gente, esses gráficos de tendência, é um gráfico de tendência aqui, tá? Que você anotando os seus dados, você pode gerar um gráfico desse tipo, e desse gráfico ele fala para você. Ele vai falar algo que está acontecendo com o gráfico, tá? E você vai descobrir o que está acontecendo. Aqui você vai descobrir por que a produção aqui caiu tanto. Vai fazer o game para procurar. Ah, pode ser que não. A própria PCP disse, ó, reduz a produção porque perdemos um cliente e tal e não precisa mais de tanta peça. Opa, então beleza. Mas não, quebrou uma máquina, estamos produzindo mais abaixo e vai faltar mercadoria. Opa, vai faltar produto. Tudo isso tem que ser checado. Aqui só para concluir o gráfico da frente, deixa essa parte de branco que não serve para nada. Então vamos pular. E no final, pronto, gente. Agora a gente vai depois ver o 11, que é a análise do sistema de medição. Ah, vamos ver um pouco da análise do sistema de medição, tá? Como é que ele, para que serve? O que é aquilo? O que é esse monstro aí? Mas, no entanto, gente, o mapa de processo, vamos fazer essa aula mais ou menos para você entender o mapa de processo, que aquilo ali é o mapa que é o perfeitão. Você consegue enxergar todos os xizinhos, tudo que sai, você consegue ter uma visão micro do que é o teu processo. E ninguém vai enganar você, porque você foi lá ver com o Gemba, com a sua equipe, e deixou, bota bem passado, as pessoas do processo lá participarem do mapão também, para realmente identificar todos os processos, todos os X, todos os Y, tá ok, gente? Então, qualquer dúvida, manda no Telegram, manda no WhatsApp, manda no e-mail, né? E se eu faltei alguma coisa, me peça que eu estou entregando, tá? Vamos lá, gente. Um abração. Bom dia, boa tarde, boa noite, ou boa madrugada, ou bom sono. Bye, bye.